bom dia a todos. Hoje estamos aqui no dia 25 de julho de 2024 com o padre José Martins, com o intuito de estar fazendo uma entrevista, né, do projeto Reconhecendo Saberes a Voz da Comunidade entre Suas Memórias e Histórias. O senhor poderia estar se apresentando para nós? Sim, sou padre José Martins de Oliveira, nascido 7 de março de 1958, nasci em Califórnia, na época distrito de Marilândia do Sul. Sim. Quais eram as condições na época do seu nascimento? Éramos agricultores, né? Morava na fazenda do meu avô, ali em Califórnia, e nasci numa área rural. Éramos simples, pobres. Tem irmãos? Tenho. Éramos em 9 irmãos. 9 irmãos. O mais velho faleceu. Qual o nome deles? Benedito de Oliveira, Leonildo de Oliveira, Vanil de Oliveira e eu, José Martins, né? E João Martins, Rosa e Lourdes, são 2 irmãs gêmeas, e depois a Luzia e a Luísa de Oliveira. Sim. E como que foi sua relação com eles durante a infância? Foi normal, né? Uma família muito grande, um relacionamento equilibrado e de boa formação, na educação dos pais, né? E como trabalhávamos na roça, na agricultura, né? Café, então toda a formação nossa foi muito equilibrada no sentido afetivo, né? Social, tranquilo. Sim. O senhor poderia nos contar o que sabe sobre a origem de sua família? Olha, né, a origem é pouco migrante. Os avós paternos nasceram no Rio Grande do Sul, descendente de alemães, e meus avós maternos são paulistas, também descendente de português, né? Portanto, a gente leva o nome de Martins de Oliveira, né? Então, dá origem ao povo paulista e português, descendente português. Os seus avós, paternos e maternos, quais atividades eles exerciam? Era cafeicultura e agropecuária e agricultura no sentido geral, né? Sim. E como que era a relação do senhor com eles? Olha, tive um pouco tempo, né? Porque meus avós faleceram cedo, né? Eu ainda era adolescente, né? Quando eles vieram a falecer, né? Então a gente teve relações restritas, né? Sim. E com seus pais, que tipo de relação vocês tiveram? Poderia falar um pouco sobre eles? Sobre seus Olha, pais? com meus pais, por uma relação bastante afetiva, né? E boa, sempre obediente, né? Porque era uma educação rígida, né? Os pais antigamente eram mais rigorosos no tratar, no relacionamento com os filhos, né? Sim. Qual o nome do seu pai? Juventino Domingues de Oliveira. E da sua mãe? Durvalina Martins de Oliveira. Seus pais nasceram em qual região? Na região aqui de Califórnia e norte do Paraná. Sim. As atividades que eles exerciam? Era agricultura, Agricultura. cafeicultura. E o senhor poderia nos contar um pouco da infância do senhor? Olha, minha infância foi normal, né? De alguém que morava na roça, né? No sítio, que a gente tinha os momentos que ia para a escola, fazia escola rural e trabalhava junto com os pais desde pequeno, né? Desde
desde os 8, 9 anos já estava trabalhando na roça, né? Mas tinha aquele momento de brincar também com os Também, irmãos, com os sim, amigos. tínhamos. Sim. Futebol, né? É muito. No sítio nós tínhamos campo de futebol, reuníamos os vizinhos, né? Aham. Então era parte de lazer muito bacana. Sim. E como que era a cidade que o senhor morou aí nesse período? Bom, eu morei sempre em Vaiporã. Me criei lá, Em né? Vaiporã? É. Olha. Eu nasci em Califórnia, meus pais já tinham propriedade lá em Vaiporã, mas a minha mãe deu à luz Aham. em Califórnia. Depois de 3 meses que eu fui para Vaiporã. Olha, curioso, eu não sabia, senhor. Então, É. morou, fez a infância do senhor em Vaiporã ali. Vaiporã, juventude, tudo. Aham. E, Quais as brincadeiras que costumava brincar na sua infância? O senhor futebol e tal? Tinha mais alguma coisa que... sim, por Marcou? exemplo, marcou muito a brincadeira de jogos, né? Uhum. Por exemplo, bete, né? Chamava de bete aqui. Aham. O brincava de outras atividades, né? Com o pessoal, geralmente no terreirão de café. À noite era tudo iluminado, tinha lua, bem claro, então brincava ali com todos os adolescentes, jovens. Né? E da casa que o senhor morava, o senhor se lembra? Lembro, Como que era? era uma casa de madeira, né? Logo nos primórdios, né? Quando a propriedade estava em desenvolvimento, moravam naquelas casas de chão, né? O piso era chão, coberto de tabinha, né? Aham. De pinheiro. Então depois a gente passou para uma casa de madeira, né? Mais bem feita, né? Com Sim, casa grande, casa bem acolhedora. sim. O senhor poderia nos contar sobre sua trajetória escolar? Como que foi os estudos? Como que funcionava naquela época? Lá a gente começamos a estudar, naquela época tinha 8, 9 anos, né? Que já era diferente do tempo de hoje, né? Que hoje faz o pré, né? 1, 2, 3. Depois vai fazer o primeiro ano, a primeira série, né? No meu tempo, eu já entrava no primeiro ano, para ser alfabetizado. Aham. E aí fazia o ano todo, tinha as avaliações para aprovar ou não, né? E era um tempo bastante rigoroso. Então era da primeira série à quarta série. Você estudava na escola rural. Então o que aconteceu comigo foi isso. Estudei e desses 4 séries na escola rural. Sim. Poderia nos descrever como era a escola, a estrutura, os professores, ou algum professor que tenha marcado aí a trajetória escolar do senhor? O senhor que marcou, que o senhor se recorda até hoje, olha, esse aqui era excepcional. Olha, a gente durante as 4 séries que a gente estudou, a gente teve vários professores. Porque eram professores que vinham de fora, vinham da cidade para a rural. E havia muita desistência, muita mudança de professores. Mas a gente teve aqueles que marcou. Eu tinha uma professora que hoje é falecida, né? A Geni. Dona Geni era uma professora que morava na roça, depois mudou-se para a cidade, em Vaiporã. E ela vinha de Vaiporã para a escola onde eu estudava, a Júlia Vanderlei, que era no bairro ali, Pindalvinha, de Vaiporã, Pindalvinha, né? Então ela ia a pé para dar aula para nós, né? De manhã e ficava o dia todo. E tinha uma outra professora que marcou bastante, a Antônia. Ela é que marcava muito, a amizade, né? Então a gente via, né, um progresso muito grande no atendimento escolar. Sim. Agora na escola em si, aquele tempo, eu estudava muito mista, né?
Eram mistas as turmas. De primeira, de segunda série juntos. Depois tinha terceira e quarta série juntos. Então a professora tinha que dar as matérias da época, né? Juntos, né? Um pouco para o terceiro ano e um pouco para o quarto ano, mas na mesma sala, única sala. Havia uma dificuldade, né? Muita nessa dificuldade. Questão. Muito, muito. Então, o senhor, outro assunto, o senhor passou a juventude na mesma cidade. Vaiporã. Em Vaiporã. O senhor tem formação superior? Tem. Tem? Qual? Eu sou formado em filosofia, teologia e psicologia. Oh, interessante. E como foi esse processo, os estudos e rotina? Olha, eu me formei, estudei, fiz faculdade depois que estava no seminário, né? Aham, Estudando a filosofia e teologia de preparação para o sacerdócio. aham. E a psicologia eu fiz depois de padre, né? Eu fiz inclusive na cidade de Franca, São Paulo. Sim. E o senhor se recorda a faculdade de teologia e filosofia, o nome? A filosofia eu fiz aqui em Apucarana, no Instituto Filosófico de Apucarana, Aham, IFA, que é da diocese. aham, E a teologia eu fiz em Londrina, no Instituto Paulo VI. aham. E hoje foi extinto, né? Hoje agora teologia é feita na PUC, né? Ah, sim. E a psicologia? Psicologia eu fiz na Unifran, Universidade de Franca, em São Paulo. Existe alguma dificuldade na locomoção? Ah, sim, né? Sim. O senhor poderia citar pra gente como que era? Era mais um ônibus, né? Aham, Um ônibus circular dentro da cidade, para Londrina ou Apucarana. Ou talvez deslocando de Apucarana para Vaiporã, sempre no ônibus de linha, né? Intermunicipal. O senhor pode nos contar, na sua opinião, a importância do resgate da história do nosso município? O que o senhor acha desse trabalho que a gente está fazendo? Se é importante, na opinião do senhor? Olha, eu vejo que é muito importante. E essa questão de resgatar o histórico do município é valioso, é importantíssimo. Infelizmente, nós nos esquecemos de registrar a história nossa. Sim, História que serve de reflexão para o futuro. sim. Então a gente esqueceu de muita coisa dos municípios, né, de pessoas que ali moraram, os fundadores, né, dos municípios, da cidade, né, são muito pouco lembrados hoje. Sim. Pela correria que tem, buscando os seus objetivos, né? Então esqueceu, mas é importante registrar. Deveria ter realmente uma secretaria, no caso das prefeituras, né? Específica para isso, né? Sim. Muito bom. E em relação ao trabalho, quando o senhor começou a trabalhar? O senhor falou que era na infância, mas o senhor poderia citar para a gente se foi no ramo agrícola, depois o senhor passou a trabalhar em outra coisa, como que foi? Olha, eu trabalhei na roça, né, na agricultura, eu trabalhei até os 20 anos. Até uns 20 anos. Nesse intervalo, eu prestei serviço militar em 1977, mas já trabalhava na agricultura com meus pais. E depois servi o exército, aí voltei para a agricultura. Aí em 79 que eu resolvi estudar. Não sei. O senhor poderia nos contar como que foi servir o exército, aonde que foi, como que foi esse período? Esse período para mim foi muito bom no meu desenvolvimento intelectual, de abertura da visão de mundo, a visão de pessoa humana também. Eu servi no ano de 1977. E servi em Guarapuava, no batalhão lá de artilharia, né? E servi lá
9 meses, 10 meses e 15 dias. Né? Depois recebi a baixa e vim embora para a roça. Sim. Além da roça e ter prestado serviço militar, o senhor prestou outro serviço antes de seguir o sacerdócio? Não? Não. Sempre na agricultura. Até os 20 anos depois que eu resolvi. Sim. O que o senhor acha que mudou tanto para o bem quanto para o mal até os dias atuais? Olha, hoje eu vejo que a sociedade progrediu muito. A tecnologia deu um avanço enorme. Portanto, se a gente não se ater, a gente fica para trás. Né? Então, se não estiver acompanhando a tecnologia, né? Nós vemos aí a questão dos meios de comunicação, né? As redes sociais hoje, que está uma coisa galopante, né? Correndo mesmo, né? Cada dia está mudando uma coisa, melhorando, né? Que você não consegue acompanhar tudo. Sim. E atualmente, como está a família do senhor? A família hoje, os irmãos estão espalhados, né? Como a gente diz, né? 3 moram em Vaiporã ainda. Meus pais são falecidos, né? Perdi minha mãe recentemente, 4 anos atrás, 3 anos e meio. E meus pais são falecidos, e tem meus irmãos, 3 moram em Vaiporã, 2 irmãs moram em Arapongas, um irmão mora em Joinville, que é cunhado, inclusive, lá do pessoal de Jardim Alegre, do Valdemar Paulini, o Vanil e a Inês, né? E tem outro irmão, o Leonildo, que mora em São Paulo. Sim. Atualmente, aonde o senhor mora? Eu estou morando aqui em Apucarana, na Vila Regina, paróquia São Benedito. Tá. Sobre a religião agora. Quando o senhor começou a ter participação na comunidade religiosa? Isso desde adolescente, né? Adolescente. Quando fazia catequese, né? Naquele tempo a catequese era diferente de hoje, né? Era uma catequese de 1 ano só. E eu saía do sítio, andava 5, 6 quilômetros para ir fazer catequese na cidade. Fazia no colégio das irmãs Mater Consolatas. E fiz a catequese e lá a gente despertou para dentro de uma visão cristã, né? Sim. Em qual paróquia pertencia? Em Vaiporã eu pertencia a Bom Jesus, Tá bom, Jesus. primeiramente, né? Que era uma paróquia que atingia todo o município, né? É a Bom Jesus, é a matriz. Depois foi criada a paróquia Espírito Santo e a paróquia Santíssima Mãe de Deus na mesma cidade. Isso foi criado em 78, se não me falha a memória. Sim. E como foi sua trajetória dentro da Igreja Católica no período da sua juventude? Olha, eu sempre tinha uma atuação efetiva, né? Trabalhava no grupo de jovens, na diaconia rural, ajudava na liturgia, ajudava nas reuniões de igreja base, né? Eu me recordo, você me perguntando isso, eu me recordo, eu tinha 16 anos para 17, eu fui coordenador de uma igreja base com um amigo meu. E nós tínhamos um grupo muito grande dos vizinhos, né, onde nós morávamos. E hoje a igreja base mudou para os grupos de vivências, sabe disso? Ainda tem o grupo de vivência? Tem. Sim. Há algum fato dessa época que ficou marcado, impactante na vida do senhor? Sim, eu acho que isso marcou pelo fato de estar aprendendo a lidar com o povo. Entende? Você está numa comunidade, ajudando na liderança de um grupo de jovens,
ou num grupo de base, né? No caso, a igreja base. Então, isso marcou para mim muito grande, muito forte, né? Para quem está assistindo a entrevista e não entende muito dessas coisas, o que seria, o senhor poderia estar explicando para o nosso público, o que seria o grupo de vivência ou igreja base, a antiga igreja base? Então, era uma reunião de famílias, nos vizinhos, né? Onde tinha os coordenadores. E eu e o Oswaldo, né? Que era um jovem amigo meu, nós dois coordenávamos um grupo. Então, nesse coordenador tinha um material, cada semana, era uma vez por semana. Reunia todos os vizinhos, já tinha o dia certo, né? Ou era na quarta-feira ou na quinta-feira, né? Toda semana se reunia para refletir o conteúdo da reunião, era o evangelho, né? E ali havia a explanação daquilo, cada um depois tinha a partilha, né? Da palavra, onde cada um dava a sua opinião, o que a palavra tocou nele, o que chamou a atenção. Então era um grupo assim de várias famílias. Então nós se reuníamos em média de 20, 30 até 40 pessoas. E era numa casa só ou mudava de casa? Não, mudava de casa. Cada semana era numa casa. Ia revezando, fazendo um rodízio, né? Para se visitar em todas as casas. Sim. O senhor participou de outras comunidades ou pastorais que o senhor poderia estar citando para nós? Tá, em qual época? Nessa época aí do... Não. Só na comunidade. Uhum. Teve participação na liturgia antes do sacerdócio, o convívio com o servir? Isso. Coroinha, alguma coisa do tipo? Não, só leitor, né? Uhum. Ajudava na equipe de liturgia. Sim, muito interessante. Essa crença de religiosa veio de tradição familiar? Passado de avós, pais, etc. Sim. De família, né? Uhum. Poderia nos contar sobre a decisão de seguir o sacerdócio, como foi? Teve inspiração ou algum incentivador? Sim, eu acho que a própria liderança da comunidade inspira, né? Tem até um diácono lá da Paróquia Espírito Santo, que mora no Ouro Verde, diácono Vicente. Ele me inspirou muito, que ele era ministro, né, antes de ser diácono. Então, sempre ele inclusive foi lá para fundar a igreja base lá onde eu morava, né? Então isso foi inspirando. E depois teve outras pessoas, padres, né? O próprio bispo Dom Romeu, acho que vocês nem conheceram, né? Que é o primeiro bispo de Apucarana, Dom Romeu Alberti. Então ele me inspirou muito. A maneira dele articular pastorais, né? A maneira dele valorizar o leigo. Valorizar muitas pessoas. Então aí eu me despertei com isso. O senhor conheceu ele nessa época, Sim, pessoalmente? Pessoalmente, convivi com ele, depois que eu entrei no seminário. O senhor poderia estar contando um pouco sobre ele, como era ele, explicando assim pra gente o papel, como que ele... um pouquinho sobre ele que o senhor tem conhecimento? Olha, ele tem um arsenal aí de referência muito grande. Dom Romeu Alberti é um bispo novo, foi ordenado bispo novo. Ele participou do Concílio Vaticano II, então ele esteve presente, né, durante o concílio, como nós chamamos, é um bispo conciliar, né, do Concílio Vaticano II. E do Concílio Vaticano II ele veio para Apucarana, isso em 65, né? Então ele assumiu a diocese de Apucarana nova, recém-criada. Então ele veio para cá, não tinha nada, então ele formou tudo. Só pegou a divisão geográfica e depois foi desenvolvendo o trabalho pastoral. E ele tinha uma visão pastoral assim muito grande, muito avançada pela época, né? Mas por quê? Porque ele abriu o olhar a partir
do Concílio Vaticano II. Então ele investiu nas pastorais, veja bem, ele valorizou o leigo, né, criou os ministérios não ordenados, que é o ministro de Eucaristia e o ministro de Diaconia. Então ele formou na diocese as diaconias e as paróquias, né, muitas paróquias ele fez, né? Por exemplo, Vaiporã era uma só paróquia, única, a Bom Jesus. Lá ele criou mais duas. Então, na cidade tinha as 3 paróquias. Depois criou a paróquia de Arapuã, paróquia de Ariranha, paróquia de Jacutinga. Então estou falando da experiência ali do Vale do Ivaí, né? Mas se a gente for percorrer a diocese toda, ele teve um desenvolvimento muito grande. Fez um trabalho de grande importância, né? Muito, muito. Hoje, ele é um homem reconhecido, né? Porque ele hoje é falecido, na América Latina. Ele foi presidente de liturgia do CELAM, né? Da Conferência Latino-Americana. Sim. E já dentro do seminário, como era? Dentro do seminário tinha que seguir as normas, né? Já tinha a própria estrutura do seminário que levava a gente a cumprir os horários, né? Aula, levantar de manhã, orações, né? E estudo pela manhã, à tarde atividades, né? Ou seria atividades manuais ou atividades intelectuais. O seminarista, ele serve em paróquias, ajuda em paróquias durante... O senhor serviu em alguma? Poderia estar citando para nós? Eu passei em várias paróquias. Várias paróquias? Aqui em Apucarana mesmo? Não, Apucarana, na região. Eu passei por São João do Ivaí, no tempo do seminarista. Passei por Califórnia, passei também fazendo estágio. Depois fazia pastoral aqui em Apucarana, pastorais em Arapongas, nas paróquias lá da cidade. O seminário era onde, o senhor? Era aqui em Apucarana. Qual que é o nome? É o IFA, Instituto Filosófico de Apucarana. Sim. Poderia nos contar como é a formação de um padre até chegar à ordenação? Como que é tudo, ao todo? Olha, a formação, primeiramente, tem que ter vocação, né? Se sentir realmente chamado, né? E entra para o seminário, ele vai passar pelo crivo dos formadores, né? Que é reitor, diretor espiritual, professores, né? E vai depois seguir aí uma estrutura curricular, que por exemplo, filosofia, são 3 anos de faculdade, né? Aí ele faz esses 3 anos primeiro, aí se ele for aprovado, ele vai para a teologia, que é mais 4 anos. Então, de curso superior, é 7 anos. São 2 faculdades, né? O período, então, é 7 anos, 8 anos, mais 7 a 8 anos. Nossa, é bastante tempo, né? É um século. O senhor se recorda de padres desse período ou pessoas importantes que lhe deixaram uma memória e missão registrada em sua vida? Sim. Falando de Jardim Alegre, né? Me recordo ali, Padre Aristide Deretti. Acho que vocês conheceram ele. Foi pároco ali em Jardim Alegre. Também foi companheirão, muito dado com a gente. Depois teve o padre Befa, José Antônio Befa, que era de Vaiporã, foi pároco muito tempo em Vaiporã. E tem outros padres também. Mas dentro do seminário, algum assim que teve um incentivo, sempre teve ao seu lado ali que o senhor poderia citar? Sim, o padre Befa. Befa, né? Então, algo curioso relacionado a esse período que não perguntamos que queira nos contar? São tantos e a mesma são nada, né? Sim. Como e aonde que foi sua ordenação? Então foi em Vaiporã. Em Vaiporã? Eu me ordenei diácono dia 12 de março de 94.
1994. Lá na paróquia Santíssima Mãe de Deus, em Vaiporã. E em seguida me ordenei sacerdote 12 de junho de 94. E como que foi? Foi na Bom Jesus, Aham. a ordenação presbiteral. E como que foi, ó, o rito? Foi Ótimo, foi uma festa maravilhosa. Aham, sim. E qual foi o sentimento em celebrar sua primeira missa? Foi muito gratificante, né? Porque a gente tinha lutado tanto, né? Com tanta dificuldade, né? De qualquer um estudante passar por situações assim não esperadas, né? Aham. E tinha que vencer, tinha que lutar. Então, todos esses 7, 8 anos que a gente passou estudando, né? E de repente você vê, você está formado, você é ordenado e vai celebrar um sacramento, né? Que é a Eucaristia. Então isso para a gente é um privilégio imensurável. Sim. Qual foi sua primeira paróquia recém-ordenado? Foi Santa Fé, norte da diocese. Lá em Santa Fé, o senhor enfrentou dificuldades? O senhor poderia nos contar um pouco sobre? Não, dificuldade as corriqueiras, né? Mas dificuldade extraordinária não tive, não. Sim. O senhor, quais paróquias já foi pároco? O senhor poderia estar citando? Ou são muitas assim? Queria citar algumas? Não, eu estou na 7ª paróquia, né? Sétima. Aham. Então eu fui de Santa Fé, depois de Santa Fé eu fui para Franca, morei 5 anos lá em Franca, onde eu estudei psicologia. E voltando de Franca eu fui para Jardim Alegre. Sim. Após Jardim Alegre? Aí depois de Jardim Alegre fiquei 4 anos de prefeito, né? Aham. Aí terminando o mandato, fui para Iguaraçu. Iguaraçu, depois de Iguaraçu, Guaraci, mesmo na região lá do norte da diocese. E de Guaraci vim para Apucarana. Sim. Quando chegou em Jardim como pároco? Conhecia alguém já dessa região? Já, Jardim Alegre era o caminho da roça. O senhor poderia nos contar assim como que foi a recepção, como que foi? Não, foi muito bom. Eu já conhecia muita gente, né? O próprio Oswaldo lá da prefeitura, o irmão do Belino. Aham. A gente teve um tempo no seminário, a gente se conhecia. Conhecia ali o diácono Zequinha, o diácono Fermino, bem antes já de ser padre, né? Então esse pessoal nos acolheu, o próprio diácono Jurandir, a gente já se conhecia, né? Poderia nos contar como foi ser pároco em Jardim Alegre e um pouco de seus feitos como padre na paróquia Nossa Senhora do Rocio? Como foi essa época ali? Foi muito bom, porque eu assumi lá em 2004. 2004, É. ao ano que eu nasci. Olha. Foi em 2004, em maio de 2004. Aí eu fiquei até meado de 2008, como pároco. E trabalhei ali esses 4 anos, né? E depois decidi ser candidato a prefeito. Poderia nos dizer qual a missão de um padre nos dias atuais e sua importância como consagrado a Cristo? A importância dele é a evangelização, né? Ele é pastor de uma comunidade, né? Então ele tem que estar na paróquia evangelizando, organizando, formando o povo, né? Fazendo o acompanhamento espiritual. E N coisas ele tá ali. Agora vamos falar um pouquinho sobre a política, né? Mandato e gestão. Como o senhor começou a se interessar pela política? Acho que a política já está no sangue, né? Eu acho que desde como estudante, seminarista, a gente já tinha
a visão, né, de política, né? Mas a política no sentido verdadeiro, né? Não é a politicagem. Política é no nome científico mesmo, na polos, né? E se dedicar assim ao bem comum. Sim. O senhor teve influência de alguém para começar na política? Não, a gente não tem uma influência específica. A gente vai criando uma consciência através da formação, né, que a gente recebeu. O senhor se candidatou a outro cargo político antes de ser prefeito lá em Jardim? Não? Poderia nos contar como foi a campanha política nessa época? Olha, foi acirrada, hein? Eu estava concorrendo com gente grande, entre aspas, né? Aham. Então foi muito apertado, foi muito, assim, difícil, né? Por conta dos adversários, era tudo que governador, vice-governador, né? Era alguns deputados federais, estaduais, né? Então esses me pressionaram muito, fez a maior algazarra, vamos dizer assim, Aham. para mim não sair Nossa. candidato. Me perseguiram muito, né? Muita perseguição. Mas vencemos, Sim. vencemos. Há outras dificuldades que o senhor queria citar durante a campanha? Fora essas que o senhor acabou de citar? Olha, a muita dificuldade era realmente da parte dos adversários a não aceitação da minha liberdade em ser candidato a prefeito na cidade, por eu estar ali há 4 anos, né, como padre, e superar gente que nasceu ali, se criou ali, né? Então eu acho que a dificuldade foi focar nisso. Sim. E algum momento que marcou a campanha política do senhor? Momento assim, com as pessoas, né? Pessoas que lhe ajudavam, que estavam junto com o senhor, algum momento marcou? O senhor falou, nossa, essas pessoas. Não, me marcou o povo. O povo que assumiu a campanha. Todos eles nas reuniões políticas, né, nos comícios, nas passeatas, né, carreata que tinha. Então o povo aderiu, né? Eu até estava vendo algumas fotos aí ontem para relembrar isso aí. Foi assim, muito gratificante. Eu lembro dessa época. Eu ia com meu avô. Aceitação. O meu avô trabalhava, eu acho que já era aposentado, né? Mauri? Já era aposentado. Mas eu acho que ele. Ou não, não era. A aceitação do povo foi muito positiva, né, padre? Foi, sim. Nós vemos, o padre foi muito bem recebido nas casas. Pelo povo, né? Agora, os líderes veteranos lá, não fui, não. Sim. Sobre a história do esporte no município, na época da gestão do senhor, como que era o esporte? O senhor poderia nos contar? Olha, eu digo que foi muito fraco. Não houve muito empenho, né? Por conta da Secretaria do Esporte, era muito desorganizada, vamos dizer assim, né? Então não teve um incentivo muito forte, né? Sim. E como que era o cenário cultural do município? Em questão de... Olha, era cumprir Aham. o que já havia. Não tinha nada de novidade. Sim. Havia festividades culturais que eram realizadas no município? Muito pouco, né? Muito pouco. E festas assim, promovidas pela prefeitura ou por outras entidades que havia participação da prefeitura, festas religiosas que a igreja... Não, aí só que tinha as festas no município já era das entidades, né? E também das paróquias por ali, né? As festas mais chamativas, né? Aham. Depois tinha a festa do município,
eu me lembro que eu fiz acho que uma ou duas vezes, estou lembrado. As outras a gente não fazia por falta de recurso. Você montar uma festa no município, depende muito do financeiro, né? Sim. E é um gasto que não tem retorno. É. Então a gente priorizava outras coisas, não fazia festa por conta de dar prioridade a determinado Sim. secretaria, né? E a participação da comunidade nas festas que haviam, tinha muito público? Eu acho que tinha um público razoável. Havia apoio da prefeitura nas questões de grupos tradicionalistas no município, como por exemplo Folia de Reis, Cavalgada? No meu tempo não teve. Acho que nunca houve isso lá. Agora há, porque eu não sei se está aqui ao certo, mas tem uma lei agora que daí para manter, né? O Davi deve As saber coisas melhor. mudaram, né? Uhum. Mas na época, eu acho que a questão de ajuda, né, até dos governos, né, para essa questão. Hoje já mudou bastante, né? É, Faz 15 anos que eu saí de lá, eu acho, né? mas 2012 que eu entreguei. Estamos em 2024. eu não sou muito 12 bom de anos. conta. 12 anos. 12 anos. Só dar um pause aqui. Na questão da saúde, como era a Secretaria de Saúde na sua gestão? Olha, eu considero que foi muito boa. Muito boa. A secretária municipal ela empenhava, né, em desenvolver. No meu tempo, era raro não encontrar medicamento no posto. A gente priorizava, né, para ter os medicamentos necessários, né? Sim. E as obras, assim, no setor da saúde, o senhor considera mais importante? Foi o hospital. Hospital? O hospital foi eu que inaugurei. Nós já tínhamos intenção de comprar o hospital do Dr. José, né? Hospital antigo, né? E lá nós fizemos o hospital que está lá. É aquele ali perto da igreja, né? Isso. Sim. As estruturas dos prédios da saúde, algo mudou? O senhor se recorda como era e aonde era? Olha, eu recordo onde que era o antigo hospital, que era ali para baixo do Redonda, lá debaixo da igreja, que era uma calamidade, um hospital. Portanto, que eu sempre, quando eu trabalhava como pároco lá, eu tinha uma preocupação com o hospital. Porque o hospital, o prédio em si, não oferecia condições de saúde nem um pouco. Que havia até insetos ali, né? Nossa. E eu ia sempre lá no hospital por conta dos doentes, né? Para dar unção e via as situações, né? E aí eu falei, aqui precisa construir um hospital decente para o povo. Foi onde que depois entrei como prefeito, prioridade era o hospital. Portanto, foi uma das primeiras obras que eu inaugurei. O posto de saúde se encontrava onde? Era lá em cima, perto do salão do centro evento. Né? Acho que agora ele mudou para o centro ali, né? Onde era o hospital onde antigo. Era o hospital. Então, desde o hospital antigo para a reforma, eu deixei o dinheiro, tudo já empenhado para essa obra ali do centro. Sim. Existia uma fonte de recursos próprios para a realização ou era financiado por outros órgãos do governo, como federal e estadual? Não, tinha a verba do governo estadual, né, e federal, que era destinada à saúde, né? Não era muito, não, mas o município entrava com uma parte muito grande. Sim. Porque nós tínhamos a obrigação, acho que até hoje é 15%, né, da arrecadação, que é aplicado na saúde. Sim. Nós chegávamos a aplicar 22%, 21%, 18%. Esse acréscimo era com um recurso próprio. Sim. Quais outras obras o senhor realizou durante sua gestão como prefeito que o senhor queria citar? Olha, o que me orgulha muito é
o terreno lá onde está construída a creche, a super creche, né? Lá do lado do Cristóvão Colombo, e a escola Dilson Teixeira, que foi construída no mesmo terreno. Então eu adquiri aquele terreno de 3.600 metros quadrados, com destino para essas duas obras, que é a creche e a escola Dilson Teixeira, que a escola Dilson Teixeira sempre existiu há mais de 50 anos ali, mas nenhum prefeito pensou em construir a sua própria sede. Antes a sede era? Era no colégio estadual, que usava uma parte em dualidade, né? É dualidade com o estado e o município. E o município usava as salas de manhã, né, para primeira, segunda, terceira e quarta série. E depois, à tarde, à noite, o colégio usava para as outras séries, né? Sim. Teve alguma que foi excepcional, que o senhor queria citar, mais importante para a história do município? Olha, ali eu vejo mais importante, bom, primeiro, se for citar, é o hospital, né? E a super creche, que está lá já construída, né? Eu não consegui inaugurar, porque não deu tempo, mas pude licitar, empreitar, né, a construção. E a escola Dilson Teixeira, que deixei tudo documentado para dar início, né? Sim. Aí o sucessor é quem fez, Sim. que levou vantagem, né? Como era a composição da prefeitura? Número de secretarias? Como elas estavam organizadas? O senhor se recorda? Olha, eu não recordo de todas, não, mas eu mantive as existentes, né? Não tirei nem aumentei. O senhor ocupou dá uma pausa, o que é isso? Dentro do cenário político da época, como era dividido os partidos? O senhor se recorda? Não, ali tinha os partidos todos dentro da cidade, né? Que era o PTB, no meu caso, PT, né? Que foi minha vice do PT. E existia o PPS, que hoje já mudou, o PTB hoje também já não existe mais, né? PTB não existe. Então, e depois tinha o MDB, tinha o PSD. Então, cada partido tinha seu grupo, né? Seus presidentes e assim por diante. Sim. Quais foram os principais desafios enfrentados durante seu mandato como prefeito? Coisas que impactaram, que atrapalhou, vamos dizer assim. Perseguição. Perseguição? O senhor poderia nos citar, assim, o contexto, como que era? Os projetos não eram bem receptivos pelos legislativos. Então, e as dificuldades eram também de cortar os vícios que existiam dentro da prefeitura. O tal de molhar a mão. Sabe o que é isso, né? Que é as propinas. Tinha muito disso. E eu cortei. Por isso que eu tinha uma resistência dentro do legislativo. Acho que o Davi sabe melhor disso aí. Então, se eu desse dinheiro, eu tinha tudo. Se eu não desse dinheiro... E como que era a relação com outras instituições governamentais, como o governo estadual, federal, durante seu mandato? Muito boa. Havia apoio de algum deputado? Sim, eu tive apoio de vários deputados depois que eu conquistei. Tinha um apoio até do próprio Requião, que foi meu adversário, né? E
do presidente da República, era o Lula na época. Eu tinha um acesso muito grande nos ministérios. Então a gente mandava ofício, agendava, né, audiência, sempre fui muito bem atendido. Até mesmo sem agendar uma audiência, pude comparecer aos gabinetes, né, dos ministérios e ser bem atendidos, bem recebidos. Sim. Tive um privilégio. Quais foram os momentos mais difíceis ou controversos durante sua gestão e como você os enfrentou? Os motivos são diversos, né? A gente sempre procurava superar através do diálogo. Superar dialogando, mostrando a necessidade e a veracidade da tal situação. O senhor hoje tem conhecimento como a cidade está? Tem visitado? Tem visitado pouco, mas a gente tem tido informações, né? E como o senhor enxerga a situação atual da cidade? Eu acho que a cidade evoluiu bastante, né? Pelo que eu vi ali, aqueles loteamentos existentes, os quais eu que autorizei a abertura, né? Na época, os 4 loteamentos aí. E todos estão habitados. Né? Tem muita casa, muitas famílias morando lá. É um grande avanço, né? Foi um avanço, que eu creio que até a população aumentou de Jardim Alegre hoje, né? Sim. Poderia nos dar um exemplo de mudanças no decorrer desse tempo, assim, outras coisas que o senhor foi lá fazer, nossa, mudou, se foi muita mudança ou se foi o nível dessa mudança? E também citá-las, assim, pontos, além dos loteamentos, outras coisas. Eu acho que a mudança não teve muito extraordinária, né? Que eu vejo que o cuidado que o atual gestor fez durante as 2 gestões, né, os 2 mandatos, né? Então ele cuidou bem, a cidade está em dia, está bem organizada. Acho que isso é o básico, né? Após seu mandato como prefeito, o senhor continuou no meio político ou lá ou em outro lugar? Não. Não? Nunca mais tentou? Oficialmente não. Não, mas nunca mais tentou? Não. Como acho que foi o apoio dos populares? Foi mais satisfatório devido ao seu mandato como prefeito? Tive um bom apoio. Tem algo que eu gostaria de falar que não foi perguntado, né? Que o senhor se recorda, queria deixar registrado, né? Sobre Jardim Alegre, sobre o período como padre, como gestor, né? Ali na prefeitura, que não foi citado na entrevista que eu queria estar aí apresentando para nós. São vários aspectos, né? Eu vejo o município de Jardim Alegre é um município grande, um município que tem muitas demandas, né? E realmente precisa de ter alguém responsável para saber ter empatia com o município, né? Essa empatia é entrar dentro do coração do município e perceber quais as prioridades do município. Eu vejo que Jardim Alegre houve muitos aproveitadores no passado, que em vez de olhar pelo município, olharam para si próprio, né? O que eu estou falando aqui, para quem é bom entendedor, já sabe qual que é. Né? Então ali houve muita corrupção no passado. Então isso prejudicou muito o município. Prejudicou os funcionários públicos, servidores, né? Prejudicou a própria cidade, porque tem a gente ali que não pensa no município, pensa neles. Então é a ambição.
ambição pessoal. Então, eu vejo que o município já foi muito prejudicado no passado. Eu creio que hoje ele tomou um novo caminho. Eu creio que a partir de 2004 para cá, o município já teve um avanço. Sim. Muito bom. Claro que teve uns paradeiros no meio. Né? Não, mas sim. Recentemente, o município de Jardim Alegre completou 60 anos. O senhor tem um legado muito significativo no município. Gostaríamos que pudesse deixar uma mensagem em homenagem ao nosso município de Jardim Alegre. Então, Jardim Alegre é terra do coração da gente e de muita gente. É um município de um povo muito bom, um povo ordeiro, um povo amoroso, um povo serviçal. Então, o que eu quero dizer é que Jardim Alegre, o próprio nome já diz, né? Então, é a grande esperança deste povo é se tornar um verdadeiro Jardim Alegre. Que haja muita paz, muita fraternidade, muito amor em cada pessoa que ali habita, né? Os munícipes então devem ser reconhecidos como pessoa humana. Então é o que eu desejo por ocasião do aniversário deste município, de muita paz, de muitas flores, de muitos jardins em cada família, em cada pessoa.